Alô, estudiosos internautas, vamos continuar a nossa revisão dos verbos através do esquema verbo diagramado, que é um projeto da Neopedagogia. Seguindo este esquema, há dias já demos esta parte, o 1, 2, 3, o roteiro 1, o roteiro 2, o roteiro 3. O roteiro 4 se refere às formas risotônicas. Há verbos que somente são regulares, ou irregulares, aliás, irregulares somente nas formas risotônicas. Rison em grego é raiz, quer dizer que a vogal tônica está na raiz. E algumas vezes a vogal tônica está fora da raiz, fora do radical é melhor dizer radical, né? E então teríamos aí formas arrisotônicas. Vamos ver então o roteiro 4, o roteiro das formas risotônicas. Então vejam bem, o verbo recear, radical é rece, A é desinência definitiva, o R, o A é vogal temática e R é desinência definitivo. Muito bem, olhem o que acontece, o radical é rece e olhem o que é que aparece de estranho aqui. Um I eufonizante, significa para melhorar a pronúncia. Eu receio, tu receias, ele receia. Nós receamos, vós receais, eles receiam. Onde é que aparece este I exótico, estranho, que é para melhorar a pronúncia? Esse I eufonizante nas formas risotônicas. Ó, aqui onde estão cercadas com traço mais forte, ó, quadrículos fortes, 3, e quadrículo forte aqui, 2 fracos, né? Mas vamos entender o que é a forma risotônica. Receio, estou apontando a vogal tônica, receias, receia. Receamos, receais, receiam, né? Risotônicas, risotônica, e a risotônica. Onde é que acontece isso? Em 4 pessoas aqui, em 4 pessoas aqui. O que é que acontece? Recebe um I eufonizante, estranho, que não estava no radical. Acontece com os verbos em iar, alguns verbos, 5 verbos em iar, né? Vamos tomar como modelo, e vocês encontram os outros no livro Verbo Diagramado, ou no CD que está à disposição. Odiar. Vejam bem o radical odi, mais a vogal temática A, e aqui R desinência infinitivo, cortando-se fora essas duas últimas letras, temos odi radical. Odi, olha só aqui que aparece odi, e é evidente, odi, odi. Mas nas formas risotônicas aparece aqui um E eufonizante, um E exótico. Está aqui, não é eu odio, tu odias, mas eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. Onde aparece este E exótico? Nas formas risotônicas. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. E no subjuntivo acontece a mesma coisa. E nos imperativos segue-se a busca do material na sua fonte, que é aqui. Ó, aqui, se aqui havia um E estranho, aqui vai continuar. Se não havia, não aparece. Mas temos um outro caso ainda aqui. Nas formas risotônicas, com o verbo abaular. É claro, observem bem onde aparecem os acentos gráficos, dentro daquela acentuação objetiva que vocês conhecem. Um processo novo de explicar todos os acentos gráficos oficiais pela acentuação objetiva, que pretende explicar tudo com uma regra só. Bom, abaulo, abaulas, abaula. Abaulamos, abaulais, abaulam. Nas formas risotônicas aparece esse acento gráfico, puxando para a esquerda o acento gráfico, ou então para a direita, porque você não fica abaulam como aplaudam, né? Para que seja abaulam, tenho que puxar para cá a tonicidade com o acento gráfico. E aí você vê o objetivo do acento gráfico, deslocar a tonicidade. E o subjuntivo a mesma coisa. Onde acontece esse acento? Onde acontece esse deslocamento da tonicidade? Nas formas risotônicas. Abaulo, abaulas, abaula. Abaulamos, abaulais, abaulam. Ótimo. Vamos ver agora o outro roteiro.
Vamos ver agora o roteiro ASD. Roteiro doido, seria o roteiro do quadro 2, desse 2 aqui. ASD. O que significa ASD? Ângulo superior direito. Ângulo superior. O diagrama todo está aqui. E aqui está o ângulo superior direito. Somente 5 verbos são irregulares aqui. Os demais são todos regulares, seguem o seu paradigma. Vejam o verbo estar, que é um verbo bem irregular. Estar, estava, estavas, estava. Estávamos regular aqui. Né? Mas o que acontece com esses verbos? Abandonam o seu radical regular, ser. Vejam como ficou aqui no pretérito imperfeito do modo indicativo, no bloco modo temporal 2. Eu era, tu eras, ele era. Ser, eu era, tu eras, desde o latim. Eram, eras, erat, né? E assim por diante. Então, aqui temos uma anomalia. Cai fora do padrão regular. Não segue seu modelo. E aqui temos o verbo ter. Ter. T-E-R. Tira o E, tira o R, vogal temática e desenho infinitivo. Olhem que fica aqui. Tinha, tinha. Aconteceu essa anomalia aqui no AS, no ângulo superior direito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. E mais, o verbo vir, que é de outra conjugação, imita o verbo ter. Por isso que nem vou dar aqui. Mas eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Então, onde é irregular esse verbo vir da terceira conjugação? Aqui no AS, no ângulo superior direito. E temos aqui mais um que vale a pena também ver. Verbo por. Verbo por. Uma vez era da quarta conjugação na nossa língua portuguesa. Depois viram que veio do latim ponere, que era da segunda, e que conserva a vogal temática e, eu ponho, tu pões, e aqui a vogal temática e. Então hoje nós estamos estudando este verbo como se fosse da segunda conjugação. Mas estamos no as. Esse punho, de onde veio? Punho. Do por, não. Ele é irregular. É um dos 5 verbos irregulares aqui. Eu punha, tu punhas, ele punha. Um outro radical. Né? Somente 5 verbos são irregulares aqui. O outro seria o verbo ir, que forma crase. Aparece um i só, quando devia aparecer deviam aparecer 2 is. Eu ia, tu ias, ele ia. Parece que só ficou a vogal temática i mais o a. O ia aqui, ó. Mas é que no latim a raiz era i. Né? E mais o i de ire do latim, claro, definire, assim por diante. Nós temos aqui uma crase de 2 i se fundiram, os 2 i se fundiram e formaram crase. Crase é fusão de 2 vogais idênticas. Ótimo, vamos ver agora outra anomalia? Minha gente, vamos ver agora a anomalia tuel, que é a anomalia do roteiro 6, tuel. De onde veio esse tuel? Veio do tu e o L. Tiramos esse E, deu a sigla, o resumo, a denominação tuel para caracterizar. O que é que acontece com esses verbos? Vejam bem, eu possuo, tu possuis, ele possui, do verbo possuir. Do verbo dividir, divido, divides, divide. Por que é que aqui está i? Os verbos em o ir, eles não seguem o paradigma no tu e no ele. Eu divido, tu divides, ele divide. Verbo possuir, eu possuo, tu possuis, ele possui. Não é possuir, tu possuis, ele possui, como se escrevia antigamente. E assim o verbo sair da terceira conjugação. Vejam o que acontece aqui. Eu saio, tu sais, ele sai. Não é como divido, divides, ele divide, que era a terceira conjugação, dividir, e ele não segue a sua terceira conjugação. É um verbo irregular. Onde é que acontece essa anomalia dele não seguir a terceira conjugação regular? No tu e no ele. Não é eu saio, tu sais, ele sai, como em escritos antigos ainda encontramos. Vamos ver outra anomalia? Vamos agora, minha gente, ver a anomalia tuelel, que acontece no tu, ele e eles.
Aqui temos o verbo regular, assistir. Eu assisto, tu assistes, ele assiste. Nós assistimos, vós assistis, eles assistem. Mas a anomalia acontece no radical. Vamos pegar o verbo subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Eu subo, com o subir, radical regular. Tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Passa para sobe. A mesma coisa acontece com o verbo acudir. Eu acudo, tu acodes, ele acode. Nós acudimos, vós acudis, eles acodem. Há uma modificação do radical. Onde? No tu, ele e eles, né? Acodem com O, quando o radical deveria ser U. Então, alguns verbos são assim que vocês encontram no livro Verbo Diagramado e no CD do Verbo Diagramado, que tem todos os verbos. Vamos ver outra irregularidade. Gente, em certos verbos bem irregulares acontece a ditongação oral e ditongação nasal. Vejamos aqui. Ó, esta aqui, ditongação, seria o roteiro da ditongação oral ou nasal. O que é isso? Olha, um verbo bem irregular, verbo dar, da primeira conjugação. Aqui ele é irregular, mas aqui, eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dás, eles dão. Ditongo oral, que sai pela boca, dou, e dão, ditongo nasal. A mesma coisa acontece com o verbo estar. Estou, estás, está, estamos, estais, estão, estou, estão, ditongo oral, ditongo nasal. E o mesmo acontece com o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Aqui ditongo oral, ditongo nasal. Então temos alguns verbos bem irregulares que têm essa anomalia assim caracterizada. Aqui, minha gente, vamos ver a anomalia eu, ele. Eu no ele, eu e ele. Bom, apenas no bloco 5. Observem bem aqui, bloco 5. Eu soube, tu soubesse, ele soube. Eu e ele. Outro verbo em er diria, eu temi, tu temeste, ele temeu. E eu. O verbo saber, aqui no eu e ele, adota um e fim de papo. Essa é a sua anomalia. E o verbo estar a mesma coisa. Ele é bem anômalo aqui no segundo quadro, mas ele tem também uma marca toda sua. Eu estive, tu estivesse, ele esteve. Verbo vender, vendi, vendeste, vendeu. E eu não aparecem, aparece um e apenas. Essa é a sua anomalia. Alguns verbos então seguem isso. No livro vocês podem ver perfeitamente isto. Gente, vamos ver agora o tal de verbo bitemático. Duas conjugações, tem dois temas. Vejam bem aqui o verbo ver, que é da segunda, terminado em er, é da segunda. Tá ótimo. E vender, vendia, vendias, ótimo. Aqui, vender a venderas, venderei, venderás. Aliás, aqui, vendera. Tá? Mas aqui, ele não mantém a vogal temática e. E o tema que abrange o radical mais a vogal temática é trocado. Verbo ver, aqui passa com a vogal temática i. E aqui, vogal temática é um verbo bitemático, adota duas vogais temáticas. O verbo ver passa para a terceira conjugação no segundo quadro. Ele é bitemático por causa disto. E assim o verbo estar, ele é da primeira. Olha o ar aqui, é da primeira. O que é que acontece aqui? Ele passa para a segunda conjugação. Vogal temática e marca a segunda conjugação. Tem dois temas. O radical mais a vogal temática e da segunda, e aqui a primeira, estava, amava, etc. Então, podem observar com toda a calma no livro que vocês vão sentir isto. Verbo estar é bitemático mesmo. Vamos ver ainda, minha gente, o que é verbo defectivo. Defectivo, aquele que tem defeito, não tem todas as pessoas. São os verbos impessoais. Verbo chover, que expressa fenômeno na natureza, não tem todas as pessoas. Só a terceira pessoa do singular tem defeito, portanto. O verbo haver, quando significa existir, também fica defectivo. Então, está muito simples. O resto vocês podem encontrar tudo com pormenores nos manuais e no CD. Bom proveito!